Os escritos do caminho infinito contêm centenas de verdades, mas na verdade há apenas uma verdade que devemos conhecer. Esta verdade é a natureza de Deus. Medite neste único pensamento. O que é Deus? Qual é a natureza de Deus? Qual é o caráter de Deus? Quais são as qualidades de Deus? Qual é o Deus verdadeiro? Não o Deus que fomos ensinados a adorar quando crianças ou que adoramos por ignorância. Tente esvaziar os recipientes que já estão cheios, porque eles não podem ser enchidos com o vinho novo. Mesmo se você tiver 70 anos, esvazie seus antigos conceitos errôneos e esteja disposto a começar tudo de novo, com a admissão de que você não conhece a Deus, ou você estaria mostrando mais da graça de Deus. Esqueça tudo o que você pensou ou aprendeu sobre Deus e comece de novo com esta pergunta: o que é Deus? No momento em que você começar a perceber que Deus é amor, você saberá que esse amor flui irrestrito, ilimitado e livre. Seria impossível para Deus nos entregar apenas uma porção de amor. Seria impossível para Deus nos dar 90% de saúde. E seria impossível para Deus nos conceder 60, 70 ou 80 anos de vida, embora seja verdade que estamos apenas demonstrando uma pequena porção do amor e suprimento, e apenas 60, 70 ou 80 anos de vida e força. Pode ser perfeitamente verdade que não há muito amor entrando ou saindo de nós, mas isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a falsa crença de que, se apenas pudermos encontrar a fórmula mágica, de alguma forma podemos iniciar o bom fluir de Deus, ou que por alguma razão interrompemos o bem de Deus. Não é fantástico acreditar que devemos viver 60, 70 ou 80 anos com boa saúde e força, quando a única vida que temos é Deus, e a vida de Deus é infinita e não depende do que fazemos sobre ela? A vida depende da capacidade de Deus de manter sua própria vida imortal, eternamente e infinitamente. Não é estranho que muitos tenham tão poucos confortos na vida, quando o Mestre nos disse que a verdade é o Consolador? Ele não disse que Deus enviaria uma quantidade limitada de conforto, mas disse o Consolador, a plenitude do Consolador. Todo esse tempo ficamos satisfeitos com uma pequena porção, porque acreditamos que isso é tudo o que ganhamos ou merecemos. Ao fazermos um testamento, não devemos perguntar quanto cada um de nossos filhos merece e dizer: este tem sido bom, então vamos deixar-lhe uma quantia justa. E como este não foi muito bom, vamos cortá-lo. Mas porque este tem sido muito bom, vamos deixar para ele uma grande quantia. Não, devemos dizer: temos 3 filhos e vamos dividir igualmente entre eles. Quão mais generoso é nosso Pai Celestial e quanto menos o Pai julga do que nós. Deus não está sentado em julgamento ou condenação por causa de nossos pecados, porque a única razão por trás de nossos pecados, faltas e erros é a ignorância. Somos responsáveis por nossa ignorância? Não. Nós ouvimos primeiro este, depois aquele, e através de um sentimento de obediência, lealdade ou medo, aceitamos essas falsas crenças, mas a escola da vida está aberta a qualquer um de nós a qualquer momento que desejarmos para começar a aprender, e em nossa iluminação encontraremos a liberdade. É somente na ignorância que encontramos discórdia, limitação, pecado, doença e morte. Em nossa iluminação encontramos abundância, liberdade, imortalidade e eternidade infinitas. Portanto, independentemente de nossa idade, lembre-se de que há apenas um assunto sobre o qual precisamos ser iluminados. Qual é a natureza de Deus? Deus é luz e nele não há treva alguma. Você pode ver Deus como o grande amor do universo, em quem não há ódio, inveja, ciúme, malícia, vingança ou mesmo lembrança do passado? Você pode ver Deus como uma vida imortal, eterna e infinita? Neste caso, você pode trazer harmonia para os seus corpos e vidas de um dia para o outro. É apenas a crença de que você está ou não está fazendo algo que está causando a doença e o pecado na carne.
É apenas a crença de que o erro está dentro de você, e ele não está. Portanto, tente se lembrar desta verdade. O homem nunca pode influenciar Deus. Deus é totalmente bom e a graça de Deus dura para sempre. Elimine o uso de eu, mim, meu e centre seu pensamento totalmente na palavra de Deus. Faça a si mesmo essas perguntas. Deus está retendo algo bom? Deus pode reter? Existe alguma razão para Deus reter? Deus tem o poder de desligar sua própria benevolência, amor, proteção e cuidado? Não há ninguém nesta terra grande o suficiente para fazer Deus fazer mais do que Deus ele próprio está fazendo, e nenhum pecado grande o suficiente para impedir Deus de ser Deus. No 15º capítulo de João, lemos: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 1-12. Agora volte para eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Vós sois os ramos. Em sua mente, visualize um tronco de árvore do qual crescem muitos ramos. Agora remova o tronco. Tudo o que resta são ramos soltos pendurados no espaço, desconectados uns dos outros e desconectados de qualquer coisa, cada um sob a necessidade de se sustentar ali no ar. Isso, claro, é uma impossibilidade, e em pouco tempo cada um desses ramos terá usado a pequena vida que havia em si mesmo e terá caído. Agora, vamos restaurar o tronco da árvore e observar o que acontece com os ramos. Nós os encontramos todos conectados com a árvore, e a própria árvore é enraizada e alicerçada na terra, da qual está atraindo para si todos os elementos da terra. Desta grande terra na qual a árvore está enraizada, a umidade, o sol, as substâncias e os minerais da terra estão sendo atraídos para a árvore, e tudo o que é necessário para o crescimento e desenvolvimento da árvore está fluindo para os ramos. Eu, Cristo, sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. O Cristo é a videira ou o tronco e nós, os ramos. Cada indivíduo parece ser um ramo sozinho, desconectado, separado e apartado de todos os outros ramos. E você provavelmente está se perguntando como ele pode viver por si mesmo. De onde ele tira sua vida, sabedoria e suprimentos? O que o apoia? Cada um está correndo, lutando e se esforçando por seus esforços individuais para a felicidade e a salvação, como se essa luta fosse manter e sustentar sua vida. E aqui as Escrituras afirmam claramente que somos ramos, mas que estamos ligados à videira. O Cristo é essa videira. Portanto, embora invisível ao sentido humano, cada ramo está conectado com todos os outros ramos.
Nenhum de nós está separado e apartado do outro, porque estamos todos ligados à videira. Chamamos isso de Cristo, o Espírito invisível de Deus, ou o Filho invisível de Deus, e cada um de nós está ligado ao outro por causa desta videira ou tronco central. E porque estamos ligados a esta videira central, somos menos dependentes de nosso próprio poder, força e sabedoria. Por causa desta videira, não precisamos viver uns dos outros ou disputar e lutar uns contra os outros. Estamos unidos na videira. Somos um em Cristo. Somos um em Cristo, mas damos um passo adiante e aprendemos que meu Pai é o lavrador. Deus, a verdade universal, a vida universal, a mente divina, o amor infinito é o lavrador, ou o equivalente da terra em que a árvore está enraizada e aterrada. Somos ramos invisivelmente ligados à videira, que por sua vez é una com Deus. Eu e meu Pai somos um. O Pai está em mim e eu nele. E assim, esse Cristo invisível, esse tronco invisível da árvore ou da videira, arraigado e alicerçado em Deus, recebe todo o bem nele e o derrama em nós. Você não vê que nosso suprimento não depende de nós, assim como o suprimento do ramo da árvore não depende de si mesmo? O ramo depende apenas de seu contato com a videira e do contato da videira com o solo, o lavrador ou o Pai interior. Como estudante, você é um ramo e quando vai a um professor ou praticante, ele pode ser temporariamente a videira, o Cristo, mas somente se o professor souber que por si mesmo ele não é nada além daquela videira. Deus, o Pai interior, é o lavrador e o professor é um com o lavrador. Em sua unidade com Deus, o lavrador, toda a verdade, a cura e o suprimento de poder fluem do Pai e através dele para você. Foi através dessa realização que o Mestre foi capaz de alimentar e curar multidões. E é através desta mesma realização que qualquer professor ou praticante pode ser o meio pelo qual o bem flui para você. Depende de você? Não. Depende do praticante ou do professor? Não. Depende da graça de Deus fluindo da videira para os ramos. E enquanto a videira permanecer enraizada e alicerçada em Deus, Deus fluirá da videira para você. Por favor, lembre-se de que nem sempre você precisará de um professor ou praticante para ser sua videira. Este é apenas um relacionamento temporário. O Mestre disse a seus discípulos: se eu não for, o Consolador não virá até vocês. Em outras palavras, depois que esta verdade foi demonstrada pelo contato com um professor ou praticante, e depois que você ganhou sabedoria na compreensão de que a cura não veio dele, mas meramente através dele, do Pai interior, você está pronto para a próxima etapa. É então que você vai perceber: o Cristo invisível, a videira, não é necessariamente uma pessoa, nem mesmo Jesus, mas o Cristo é a parte invisível de mim. Portanto, eu, como ramo, estou conectado com esta parte invisível de mim, e ele, por sua vez, está enraizado e fundamentado em Deus. É o Filho de Deus em mim. Então, o Cristo está no Pai e o Pai está em mim. Essa realização é a verdade curadora. A esta altura, você deve estar se perguntando se há algo que você possa fazer ou não fazer que possa interromper esse fluxo do bem. Sim, existe uma coisa. Você pode esquecer que existe uma videira invisível a qual você está conectado. Você pode esquecer que o Pai é o lavrador e que todo o bem de Deus está fluindo. Você pode começar a acreditar que estou separado e apartado de você, ou que você está separado e apartado de mim, e que se você negar algo de mim, você se beneficiará. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A menos que você reconheça sua unidade consciente com a videira invisível, o Filho de Deus, você não pode fazer nada.
Você será cortado e será um ramo usando seus velhos 60, 70, 80 anos de vida, e finalmente você vai secar e cair. Você é cortado não por Deus, mas porque você não permaneceu em Deus e permitiu que sua palavra permanecesse em você. No momento em que você se separa como um ramo e se esquece da sua união com o Cristo invisível, só porque você não o pode ver, ouvir, provar, tocar ou cheirar, e então decidir que você não o tem, ó homens de pouca fé, você será cortado. Lembre-se sempre, mesmo em seus problemas mais terríveis, em suas piores doenças ou em seu pecado mais terrível, que você ainda está conectado com esta videira invisível, que por sua vez está enraizada e alicerçada em todo o Pai, a totalidade do lavrador. A própria natureza de Deus impede que Deus retenha seu fluxo na videira e através da videira, em você e em mim. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas isso não significa que você deve pedir no sentido de dê-me uma casa mais bonita e um automóvel melhor. Não, não, não. Você apenas tem que pedir o que quiser, mas peça pela continuação da graça infinita, peça pela realização contínua da onipresença. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Deus é Espírito e ninguém pede ao Espírito por coisas materiais, que é exatamente o que fazemos quando oramos por coisas, e então nos perguntamos por que não são recebidas. É então que alguém pode dizer, bem, você não vai à igreja com muita frequência, não é muito gentil ou misericordioso e não lava seus pratos ao meio-dia, então você realmente não merece muito. Deus é o Pai infinito. Pense até que ponto você é o pai ou mãe, então pense em Deus como um Pai infinito. Deus é Pai infinito, não faz acepção de pessoas, e através da videira invisível está continuamente nos enchendo com tudo o que é necessário para o nosso desenvolvimento. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Você entende o significado disso? Seu Pai é glorificado apenas na proporção em que você dá muitos frutos, ricos frutos. Seu Pai não é glorificado por economizar ou por ir ao mercado pedir cortes de carne mais baratos e produtos mais baratos. Seu Pai não é glorificado quando você tem que se dar bem com um automóvel de terceira mão. Não, não, não. Isso não glorifica o Pai. O Pai não exige que você tenha nada no reino material, mas o que você tem de bom é apenas a evidência da glória do Pai e não a sua. Se você tem uma boa casa ou uma boa renda e começa a acreditar que é responsável por eles por causa de sua compreensão ou de sua bondade pessoal, não se surpreenda se for cortado deles. Isso seria porque você estava glorificando suas próprias qualidades, sua própria natureza e caráter, e essas que você não possui. Por que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E quando você percebe que a glória de Deus está se manifestando através desse bem que veio a você, você pode esperar frutos ainda maiores, porque você reconheceu a fonte. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele lhe dará um bem ilimitado e abundante. Se vós guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor.